Este é o Brasil nos dias atuais. 212 milhões de habitantes, um vasto território, rico em recursos naturais, e uma democracia chefiada por um presidente que já foi metalúrgico e sindicalista. No ranking das maiores economias do mundo, o Brasil está em 10º lugar com um PIB de 2,19 trilhões de dólares. Na frente da Rússia e da Coreia. O Brasil tem muitos amigos ao redor do mundo, e é até um dos sócios fundadores do BRICS. Outros membros do clube são Hare Krishna, Hare Krishna. A integração dos países do BRICS anda a passos largos. A Dilma Rousseff, ex-presidenta do Brasil, até arrumou um emprego que pode ser considerado negócio da China. Preside o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS sediado em Xangai. A gradativa adesão aos padrões do BRICS também já pode ser observada no campo jurídico, como mostra o desfecho do processo conhecido como Revisão da Vida Toda. Numa reviravolta, no dia 21 de março de 2024, o Supremo Tribunal Federal, contrariando entendimentos anteriores, decidiu que a dívida que o Instituto Nacional de Seguro Social tinha com 100 mil aposentados não precisava ser paga. A justificativa, o total da dívida, informado pelo governo federal, era tão alto que levaria o país à falência. Na China e na Rússia seguramente teria saído a mesma decisão, mas existe uma diferença. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal não recebe simplesmente ordens do Poder Executivo como na China e na Rússia. As sentenças que envolvem os cofres públicos, ao invés disso, são amigavelmente acertadas em jantares informais com o presidente da República. Mas será que a 10ª maior economia do mundo realmente é incapaz de pagar uma dívida com apenas 100 mil aposentados, como o INSS, representado pelo advogado-geral da República, Jorge Messias, está afirmando? Para esclarecer a dúvida, entramos no túnel do tempo e voltamos ao ano de 1952. Mudança de cenário. Estamos na Alemanha, mais precisamente, na Alemanha Ocidental. Desde 1949 existem 2 estados em solo alemão. Uma ditadura stalinista no lado oriental e uma democracia parlamentar no lado ocidental. A República Federal da Alemanha, com 52 milhões de habitantes e um território de apenas 258 mil km², consideravelmente menor do que o estado brasileiro de Maranhão. No comando do país, um conservador velhinho de 76 anos, ex-prefeito da cidade de Colônia. 7 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os vestígios que deixou ainda são visíveis. Três anos após a sua fundação, a jovem república não chega a ter amigos, antes pelo contrário. O governo anterior andou invadindo e ocupando uma boa parte da Europa. O troco veio em seguida, causando a ampla destruição de cidades e de importantes indústrias. No final de 1944, o Exército Vermelho alcança os territórios orientais da Alemanha, provocando a fuga desesperada de milhões de pessoas para o lado ocidental do país. Outros milhões se juntam depois do fim da guerra. São os alemães expulsos dos territórios perdidos para a Rússia e Polônia e as comunidades germânicas que viviam há séculos na Tchecoslováquia, Romênia, Hungria e Iugoslávia. No total são 12 milhões de refugiados que procuram um novo lar no Ocidente.
Surge então o debate: como o ônus das pesadas perdas causadas pela guerra pode ser compartilhado de forma justa pela população? Para compensar aqueles que perderam propriedades e bens devido à guerra e suas consequências, o Parlamento da República Federal da Alemanha aprova em agosto de 1952 a Lei de Compensação de Ônus. Quase 3 milhões de cidadãos ricos são obrigados a contribuir para o Fundo de Compensação. O valor do imposto corresponde a 50% dos ativos, pagável em 30 anos em parcelas trimestrais de cerca 0,4%. Os recursos arrecadados beneficiam nos anos seguintes 18 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população da Alemanha Ocidental, refugiados, pessoas prejudicadas por efeitos diretos da guerra, como destruição por bombas ou outras armas, ex-prisioneiros de campos de concentração nazistas e ex-prisioneiros de guerra. O total recolhido, em termos monetários atuais, 60 bilhões de euros. Mundo paradoxal. Na década de 1950, o governo da Alemanha Ocidental do pós-guerra, liderado por um político conservador, elabora um pacote de ajuda no valor de 360 bilhões de reais, que beneficia nada menos que 18 milhões de pessoas. E sem o envolvimento do judiciário. Já no Brasil, um presidente com histórico sindical, cofundador de um partido que afirma ser dos trabalhadores, participa ativamente na sabotagem da aprovação da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Igual ao antecessor, quer dar calote nos 100 mil aposentados que tiveram suas altas contribuições antes do Plano Real excluídas do cálculo de suas aposentadorias. Alega que o custo seria de 480 bilhões de reais. Ou seja, teria um custo mais alto do que a compensação de ônus alemã. Tem algo podre na democracia representativa brasileira. São os representados? Ou os representantes? O Supremo Tribunal Federal informa: você não tem nenhuma chance. Aproveite-a.